Muitas pessoas me perguntam ao longo do meu ministério como podemos entender os desdobramentos, os ensinos bíblicos a respeito do povo de Deus. Eles dizem aí, é Israel? É a igreja? Foi Israel? Passou a ser igreja? Como que nós lidamos com isso? E quando pensamos que Deus tem estabelecido um reino, e o reino precisa não apenas do rei, que é o Messias, mas de um povo, dos seus súditos, eu creio que é importante que a gente possa entender isso. E, evidentemente, ao longo de toda a narrativa bíblica, tudo começa com uma promessa que Deus fez a Abraão. Algo, porém, que eu e você precisamos entender, né, é que Deus fez duas promessas distintas a Abraão. Na primeira delas, ele diz, a sua descendência será como a areia do mar. Ele queria se referir, né, à quantidade de grãos incontáveis. Mas Deus usa um exemplo, a areia do mar. E depois, no segundo momento, nós também vemos Deus falando, né, a sua descendência será como as estrelas do céu. Então Deus prometeu tanto uma linhagem terrena a Abraão, como uma linhagem espiritual. E isso precisa ser entendido, né, porque nós temos desdobramentos distintos de uma mesma promessa e de um mesmo projeto, né? Podemos falar assim. Então, quando você chega no Novo Testamento, você vai ver o apóstolo Paulo, que era chamado de o apóstolo dos gentios, pregando a igreja de Corinto, na Grécia, e ele diz em 1 Coríntios 10:8, considerem o Israel segundo a carne. Por que ele está dizendo segundo a carne? Se tivesse um Israel só, não haveria necessidade de fazer uma distinção. Por outro lado, escrevendo aos Gálatas, também uma igreja de gentios, no capítulo 6, nos versos 15 e 16, o apóstolo diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nesse ponto ele está dizendo, já não nos preocupamos mais com a questão de ser ou não ser circuncidado no modelo da antiga aliança, e sim o novo nascimento, o ser nova criatura. E na sequência ele diz no verso 16, e a todos os que andarem em conformidade com essa regra, do novo nascimento, independente de ser circuncidado, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Agora falando aos gentios, que são valorizados pela experiência do novo nascimento e não da circuncisão, Paulo chama de Israel de Deus. Então de um lado nós temos o Israel de Deus e o outro lado o Israel segundo a carne. Nós precisamos entender, na perspectiva do Novo Testamento, afirmações que são feitas a partir da construção de uma ideia correta e do seu desdobramento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 2, nos versos 28, né, e 29, ele diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão é que é somente na carne. 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então Paulo fala de um judeu que não é necessariamente na carne, por nascimento, da linhagem natural de Abraão, nem por conta da circuncisão, porque observa o judaísmo, mas acaba mesmo como gentil e sem necessariamente o rito da circuncisão sendo incluso pela experiência do novo nascimento. Então isso exige de nós uma construção, e a respeito desse assunto que eu quero conversar nessa aula, ainda que de forma resumida. Antes de mais nada, né, nós precisamos entender que há um plano divino para Israel. Em Gênesis 15, 18, nós vemos Deus firmando uma aliança não apenas com Abraão, mas com a sua linhagem. Ele já havia dito em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Deus está dizendo, quero fazer uma aliança, né, a respeito de algo que toque não apenas você e a sua descendência, mas onde através da sua linhagem eu faço algo por todas as famílias, por todos os povos da terra. O apóstolo Paulo, em Gálatas, explica, usando esse texto, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, de novo, não temos a limitação de um plano só para o Israel natural, mas nós temos a inclusão dos gentios no plano divino e no plano de redenção. Mas em Gênesis 15, 18, a Bíblia diz assim, naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E Deus começa a descrever a extensão da terra. Então, essa aliança, envolvendo a terra específica, geograficamente falando, ela aponta para a linhagem natural de Abraão. Mas o em ti serão benditas todas as famílias da terra tem desdobramentos. Então, à medida que nós vamos lendo as Escrituras, é importante hoje, nós, o povo da Nova Aliança, conseguimos construir o quadro inteiro e separar aquilo que está dirigido ao Israel segundo a carne e aquilo que é para todo o Israel de Deus, que inclui judeus
convertidos a Cristo. Mas, para que a gente faça essa construção, nós precisamos lembrar que em Êxodo 19, 5 e 6, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, né, ele faz uma afirmação. Né, ele começa a dizer o que Pedro depois vai repetir em 1 de Pedro 2,9, né, quando ele diz, vocês são a minha propriedade particular dentre todos os povos. Deus diz, vou fazer de vocês uma nação, um reino sacerdotal, né, uma nação sacerdotal. Então Deus queria fazer algo neles e transbordar através deles por toda a terra. Agora, o que nós percebemos ao longo das Escrituras é um princípio que tem que ser relacionado quando estudamos o assunto, que quando alguém falha em relação ao plano divino, pode haver substituição. Então Deus queria uma nação de sacerdotes. Isso significa que todas as tribos deveriam ser. No final das contas, nós só vemos a tribo de Levi sendo levantada para o sacerdócio. E é curioso observar que lá na frente, em Deuteronômio 10, no verso 8, quando o Moisés está falando o motivo, ele diz, naquele tempo o Senhor separou a tribo de Levi. E quando você olha o tempo que ele está falando, é no momento que Moisés desce no monte, o bezerro de ouro havia sido feito, a nação estava imparável na prática de pecado, e Moisés diz, quem é pelo Senhor passe pelo lado de cá. E a Bíblia diz, uniu-se a ele toda a tribo de Levi. Foram eles que executaram juízo para conseguir parar e interromper aquele pecado. Lá na frente ele está dizendo, foi nesse tempo que Deus escolheu. Era para ser todo mundo, mas apenas um grupo correspondeu com compromisso. Isso vale para as questões ligadas a Israel ou fora no plano de Deus. Em Esther 4,14, Mardoqueu manda um recado a ela, dizendo, se você se calar agora, de outra parte, se levantará socorro e livramento a Israel. Né? Em outras palavras, Deus está contando com você, mas se você não fizer, você vai apenas se prejudicar. O plano e o propósito de Deus vai se cumprir e ele vai achar substituto. Isso vale para Saul sendo substituído por Davi, isso vale para vários exemplos que nós temos nas Escrituras. Portanto, quando a gente fala sobre a nação de Israel, não dá para ignorar nem o chamado de Deus, né, e a escolha para a linhagem de Abraão, segundo a carne, mas nós também não podemos negar, né, que a Bíblia nos apresenta uma visão e uma construção de Israel falhando em corresponder com Deus e Deus estendendo e abrindo o seu plano aos gentios, de onde nós teríamos, né, o nascimento da igreja, combinado com judeus convertidos, mas também com a inclusão de gentios e não necessariamente dependendo de alguém ser da linhagem natural de Abraão e nem tampouco da circuncisão. Em Mateus 21, Jesus, ele compartilha por meio de uma parábola, por meio de uma alegoria, né, essa verdade. Ele fala da seguinte maneira, eu vou ler a partir do verso 33. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha aos lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe seu próprio filho, pensando, meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, era o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E o verso 45 diz que os principais sacerdotes fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava, né? E passaram a querer prendê-lo. Então vamos lá, Jesus fala de uma vinha arrendada e que o dono, a vinha representa o reino de Deus, portanto o dono da vinha tem que ser Deus, né? Deus arrenda a vinha a um grupo de lavradores. Quem é esse grupo de lavradores? Quando falhou, Jesus diz, vai ser tirado deles e entregue a um outro povo que a seu tempo deu os frutos. Então, Jesus está falando que a vinha é Israel, eles entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, mas que por eles terem falhado e não terem entregue os frutos, ela seria entregue a um outro povo. Aqui nós temos uma menção clara, direta de Jesus a respeito de que, por conta da falha da nação de Israel, os gentios seriam incluídos no plano de Deus para cumprir
o propósito que os judeus não cumpriram. Aliás, a igreja nasce debaixo de uma promessa do próprio Cristo, o cabeça, de que ela seria vencedora, triunfante, de que ela não falharia em cumprir aquilo que Deus havia confiado, né, e esperava dela como igreja. Então, olhando para as Escrituras, nós também vemos declarações, como no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 23 agora, nós temos um outro complemento, vamos dizer assim, dessa visão. Em Mateus 23, de 37 a 39, nós lemos: Jerusalém, Jerusalém, palavras do próprio Jesus, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Lembra que na parábola da vinha, ele manda os seus servos receber os frutos, eles matam um, espancam outro. É uma figura dos profetas que ao longo do tempo foram mandados. Envia mais um grupo, fazem o mesmo. Envia Jesus, vão fazer o mesmo, né? E matá-lo. Então Jesus está dizendo: você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Isso fala do quê? Vocês estão sendo abandonados. Pois eu desafirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando a gente junta essas duas declarações, é evidente que Israel falhou em cumprir o plano de Deus e foi substituído. Agora, quando falamos dessa rejeição, nós precisamos chamá-la de temporária, né? Porque o próprio Paulo vai dizer: Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Ele vai dizer: eu mesmo sou da tribo de Benjamim, né? No entanto, Paulo está falando como alguém convertido a Cristo e não só como da linhagem de Abraão. Mas ele mostra que não é uma rejeição plena e nem permanente. Nós precisamos chamá-la de temporária, porque há uma restauração prometida. Mas em João, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aí entre os gentios, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Então, eles rejeitaram Jesus, rejeitaram o plano de Deus, não cumpriram o propósito, e Deus passaria, portanto, a levantar um povo no lugar de Israel. É por isso que nós temos essa menção do Israel segundo a carne e do Israel de Deus. Por quê? Paulo escreve aos Gálatas e explica que os gentios convertidos são filhos na fé de Abraão. Abraão é chamado de o pai da fé. Isso significa o quê? Que a promessa que Deus fez a Abraão de uma linhagem não se cumpriria apenas com o judeu segundo a carne. João Batista, né, afirma aos judeus seus dias: vocês dizem que são filhos de Abraão, dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Traduzindo, vocês não têm noção de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa que ele fez a Abraão. Então, tudo o que acontecerá com a inclusão dos gentios ainda é parte do mesmo plano, do mesmo propósito. Mas há um momento onde, evidentemente, nós reconhecemos que o Israel segundo a carne precisa sair para a igreja entrar. E a Bíblia também fala de um momento onde a igreja sairá para que Israel volte a entrar. Digo volte porque há uma restauração prometida. Em Romanos, né, no capítulo 10, nós vemos o apóstolo Paulo falando: irmãos, o desejo do meu coração, verso 1, e a minha súplica a Deus em favor deles, está falando do seu povo, é para que sejam salvos. Ele não está olhando para aqueles judeus que não se converteram como se fosse um caso perdido. Ele está dizendo: minha oração em favor deles é para que sejam salvos. Isso pode ser mudado, isso pode ser revertido. Quando se inicia o capítulo 11, Paulo pergunta no verso 1, então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? E ele responde: de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então ele vai dar o exemplo de que Elias, na época dele, está dizendo: só eu fiquei. E Deus vai dizer: ei, tem mais de 7.000, há um remanescente que não se curvou diante de Baal. E no verso 5, ele então aplica: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Quando olhamos para essa declaração, alguns podem pensar: não, esse remanescente então são os judeus convertidos, os próprios 12 apóstolos, Paulo, tantos outros que disseminaram, né, o evangelho depois aos gentios, então essa é a única inclusão deles. Eu diria que se a gente continuar lendo Romanos 11, dá para perceber que não se trata só das primeiras gerações de convertidos. Romanos 11, verso 11. Então eu pergunto: será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Agora olha o 12. Ora,
Se a transgressão, a falta deles, resultou em riqueza para o mundo, porque o evangelho então passa agora a ser oferecido a todos, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Então o mundo foi enriquecido recebendo Cristo e o evangelho com a rejeição e diminuição deles. Quando o texto diz quanto mais a plenitude, significa que haverá uma reviravolta, haverá uma restauração. Verso 3, dirijo-me a vocês, são gentios. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Verso 15, porque se o fato deles terem sido rejeitados, então mesmo Paulo que pergunta, Deus rejeitou o seu povo? Não, agora está dizendo que sim. Então peraí, Paulo, rejeitou ou não rejeitou? Sim e não. Temporariamente? Sim. Permanentemente? Não. Se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então, em oposição à reconciliação, nós temos o reestabelecimento, ou, essa palavra no original, ela significa literalmente a sua aceitação. Então significa que foram rejeitados, mas serão novamente aceitos. E quando você começa a focar esse desenho, né, de que há uma substituição que é tratada abertamente, em Efésios, no capítulo 2, né, o apóstolo Paulo fala, né, a respeito de como Deus derrubou a parede de separação entre judeus e gentios. Os judeus sequer podiam comer com os gentios, e a Bíblia diz, para que dos dois, judeus e gentios, fizessem um novo homem. A igreja é tratada como um novo homem, não apenas como uma fusão deles. Agora, apesar de olharmos para isso e de vermos essas menções de restauração, a Bíblia também destaca o que nós podemos chamar de um tempo determinado. Qual é o tempo determinado? Em Romanos, no capítulo 11, no verso 25, Paulo ainda diz, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, não completo nem permanente, até que é o prazo de validade, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Verso 26 diz, e assim todo Israel será salvo. Então, Deus tem um assunto pendente, vamos dizer assim, com Israel, que será restaurado. Quando? A partir do que é chamado e definido aqui como a plenitude dos gentios. Então, ao olharmos para outros textos bíblicos, como Lucas, capítulo 21, verso 24, nós também percebemos outras afirmações falando a respeito dessa plenitude dos gentios, né? O texto diz, cairão ao fio de espada, serão levados cativos para as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles, né? Então há um tempo, e a Bíblia diz, quando isso se completar, a situação começa a mudar. Na sequência, você vai ver Jesus no versículo 27 dizendo, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. Isso tudo nos mostra, assim como quando Paulo fala em Romanos 11, que essa restauração está ligada ao tempo do fim e antecede a vinda de Jesus, porque a igreja precisa terminar o trabalho e entregar os frutos. Então esse evento não será distante. Depois de considerar essas promessas, porque há uma restauração esperada, Atos 1,6, os apóstolos perguntam para Jesus, depois de ressuscitado, é nesse tempo que o Senhor restaura o reino a Israel. Eles estavam dizendo, o que o Senhor veio fazer ainda não mexeu com aquilo que a gente sabe que foi prometido. Então Jesus diz, não vos convém saber os tempos ou estações. Ele diz, não é hora de preocupar com isso. Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo sereis minhas testemunhas. Ele diz, o foco de vocês é evangelizar o mundo. O resto deixa comigo. Mas o conceito explorado está lá na própria Escritura, explorado na pergunta, ainda que não tenha sido respondido imediatamente. Então vamos entender agora a progressividade no plano divino. Paulo em Romanos repete várias vezes a ideia de que a salvação é para todo que crê e que não há acepção de pessoas. Mas tanto em Romanos 1,16, como depois Romanos 2, 9 e seguindo a sequência, ele diz assim, primeiro do judeu, depois do gentio. Então, ainda que Deus esteja oferecendo salvação a todos e que os gentios tenham sido incluídos, e havia, né, promessas e sinalizações claras sobre isso, uma delas, né, em Mateus, no capítulo 12, no verso 21, nós temos a seguinte declaração feita citando um texto do Antigo Testamento, mas sendo aplicada para nós no Novo Testamento, né? No verso 18, ele diz, eis aqui escolhi, o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito. Tudo isso se aplicou a Jesus, e ele anunciará juízo aos gentios. Depois o verso 21 diz, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança.
né? Ou seja, Cristo não era apenas a esperança e a salvação de Israel, mas também o era dos gentios. Então, nós temos vários textos que apresentam isso. Em Lucas, no capítulo 2 e no verso 32, nós temos aqueles primeiros relatos, né, da vinda de Jesus, da entrada de Jesus no mundo, e uma das coisas que foi profetizado quando os pais de Jesus o apresentavam no templo, Lucas 2:32, né, eu, na verdade, vou ler a partir do 29 até o 32, porque aí essas palavras de Simeão, o profeta, fazem sentido. Ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, salvação para todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, de novo, nós temos a inclusão de todos, mas a menção de algo específico relacionado com Israel. Ao longo de toda a Escritura, né, isso vai se repetindo. Em relação ao que eu falei da ordem, em Mateus 10, 5 e 6, Jesus envia os seus discípulos e diz: mas vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 5, de 21 a 28, quando Jesus está diante da mulher cirofenícia, diz: eu não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em João 4, 22, falando com a mulher samaritana junto ao poço Sicar, né, e os samaritanos não estavam com os judeus, ele diz: a salvação vem dos judeus. Não só vem por meio de um Messias judeu, mas seria oferecido primeiro aos judeus. Agora, haveria depois o desdobramento e inclusão. Então o Novo Testamento vai passar a falar de dois grupos. A Bíblia diz que judeus e gentios não se davam, tinha uma parede de separação, mas que Cristo veio derrubar a parede para dos dois, não apenas transformar em um, mas dos dois fazer mais um novo homem. Como sabemos que é dos dois mais um? Porque em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo a seguinte afirmação no verso 32. Ele diz: não vos torneis causa de tropeço, né? Ele diz: nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, apesar da igreja estar lá, judeus e gentios também são apresentados e tratados de forma separada. Ambos, judeus e gentios, precisam da salvação. Ao abraçarem a salvação em Cristo, são transferidos para a igreja. Mas os dois ainda não se misturam nos ritos dos judeus, no comportamento e na crença dele, e para qualquer um dos dois grupos. A salvação é oferecida e quando qualquer um dos dois grupos abraça, é incluído na igreja. Então, basicamente, essa distinção, ela permanece. Mas nós precisamos entender que se Jesus veio primeiro para o judeu e depois para o gentil, né? O apóstolo Paulo diz: a salvação é primeiro para o judeu, depois para o grego. A palavra grego, Helen, fala daqueles que haviam sido helenizados. Então não eram só gregos por nascimento, por questão, né, de hereditariedade, mas todo o mundo que havia abraçado a cultura e a língua dos gregos eram chamados de os helenistas, né? Os helen, os gregos. Agora, os judeus conservavam muito forte sua língua, sua cultura, seus costumes, não se misturando, e isso passou a ser uma maneira de mostrar judeu de um lado e resto do mundo do outro. Então a palavra grego e gentil, ela se torna, ali, são sinônimos. No entanto, nós vemos que o que Deus vai fazer ligado a Israel tem a ver também com o tempo da sua vinda. Eu, particularmente, né, tem uma forma de pensar sobre isso, não tem tempo para entrar em detalhes aqui. Jesus diz que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Então, quando falamos da primeira vinda de Cristo, Israel em primeiro lugar, os gentios depois. Quando falamos da segunda vinda de Cristo, nós temos uma inversão. Os que foram últimos na primeira serão primeiros, né? E os que foram primeiros na primeira vinda de Cristo ficarão por último. E isso nos ajuda a entender até um elemento de dois aspectos distintos da vida de Jesus e até mesmo, né, a questão de por que nós temos tempos distintos. Então, se Jesus diz que a igreja vai cumprir o seu propósito, para que a igreja entrasse, Israel teve que sair. Israel sai para o lado rejeitado por não ter cumprido o propósito, a igreja entra. Se Israel vai voltar restaurado, a igreja tem que sair. Para onde a igreja sai? Ela não pode sair para o lado, porque vai cumprir o seu fruto, não pode ser rejeitado. Então ela só tem a saída que é para cima. Então essa ordem, ela vai criando um sentido para todas as coisas, inclusive para nos ajudar, né, a entender com clareza algumas questões. Em Mateus, no capítulo 19, no verso 28, temos outra afirmação que também precisa ser colocada aqui, né, nessas considerações. Jesus diz: em verdade lhes digo que na regeneração,
Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Né? Apesar da inclusão dos gentios, Jesus está falando de 12 tronos, 12 tribos sendo julgadas, né? Em Apocalipse, no capítulo 21 e no verso 12, nós também temos outra declaração que precisa ser somada a essa e também aqui avaliada. A Bíblia fala da Nova Jerusalém, que tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Mas no verso 14, a Bíblia também diz que a muralha tinha 12 fundamentos e sobre eles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 do Antigo, 12 do Novo. Provavelmente é essa conta que nos faz entender os 24 anciãos assentados em tronos, à volta do trono, onde nós temos Deus e o Cordeiro, ou seja, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, o povo escolhido do Antigo e do Novo Testamento. O próprio Jesus diz, muitos irão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, essa distinção entre Israel e a igreja, ela tem muito mais a ver com agora. Lá, na consumação de todas as coisas, nós teremos um único povo diante de Deus. Então, essas questões também precisam ser compreendidas para que a gente então volte à compreensão de quem é o Israel de Deus. Então, Paulo diz, né, que judeu não é exteriormente, não é na carne, a circuncisão. Nós precisamos entender esse elemento espiritual justificado na Epístola aos Gálatas de que os filhos de Abraão são filhos na fé. Né? Em Romanos 9, no verso 6, Paulo diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, ele volta na promessa. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Né? Se fosse meramente por questões naturais, então a linhagem poderia ter se cumprido somente por meio de Ismael. Mas Deus está dizendo, não é segundo a carne, é segundo a promessa. Paulo também explica aos Gálatas, né, que essas duas mulheres com filhos diferentes são alegorias, né, são uma alegoria para aplicações práticas a respeito de hoje, e sabemos que, quando falamos do povo de Deus, o gentio incluído na nova aliança por meio do novo nascimento, precisa se ver como tal. Eu vejo, às vezes, cristãos que ficam lamentando não ter nascido judeu, mesmo que estejam sem Cristo, imaginando que a bênção, né, de Abraão está somente para eles. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós, para que nós recebêssemos a bênção no lugar da maldição. E muitas pessoas não conseguem entender aquilo que lhes foi disponibilizado. Olhar para Israel e a igreja requer tanto entender a progressividade do plano, como também fazer essas devidas distinções, saber que nós somos o povo hoje que vai levar o evangelho para abençoar, né, todas as famílias da terra, que vai entregar os frutos, que temos a bênção e herança de Deus, mas isso também não significa que Deus não tenha algo pendente a ser acertado e resolvido com Israel. Olhando para essas coisas, nós percebemos que todo o ensino de Paulo nós temos uma linhagem que foi temporariamente rejeitada, mas que um dia será restaurada. Hoje, só porque são judeus, isso não os coloca numa posição melhores, mas ainda são herdeiros de uma promessa. Pessoas por quem Paulo fala não só da incessante dor do coração, mas das súplicas, por quem devemos orar. Então, a igreja não deveria ter um comportamento de trazer raízes culturais, práticas da lei de Moisés que não nos cabem, judaizando a igreja, mas também não deveria ter uma atitude de desprezar aqueles que Deus usou para nos comunicar o evangelho. Quando a Bíblia diz que nós somos enxertados na oliveira e somos oliveira brava, está falando de todo um desenvolvimento da promessa. Isso não significa que nós temos que falar a língua, que nós temos que ter os costumes, né, andar nos ritos e cultura, mas precisamos amar esse povo, com a consciência de que hoje a bola está conosco. Nós temos que cumprir o papel, mas ao mesmo tempo entender que Deus tem uma promessa de restauração para eles, entender que essa distinção nos ajuda a compreender toda a progressividade de construção até agora como desdobramentos ligados à vinda de Jesus, mas que no final das contas, no céu, haverá um único povo, né? Uma única noiva composta pelos 12 do Antigo, que representam todo, e pelos 12 do Novo. Acredito que isso nos ajuda a ter uma visão resumida, muito breve, de um assunto muito, evidentemente, maior, amplo e importante, mas eu acho que isso nos ajuda a entender não só a construção do plano de Deus, mas que hoje, nós, os gentios,
somos o povo eleito, escolhido, responsáveis por estabelecer o reino de Deus. A bola está conosco, né? Usando uma linguagem mais conhecida, e nós entregaremos os frutos. A igreja nasceu debaixo de uma promessa de que seria triunfante, e assim o seremos. Cumpriremos o plano e o papel de Deus. Que o Senhor nos ajude, para que nessa jornada não esqueçamos de Israel, possamos estar orando e evangelizando aqueles que ainda têm uma promessa de restauração, que se dará certamente em Cristo.